Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Ou bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Hoje eu queria trazer aqui um tema que acho que qualquer pessoa que está viva, imagino, que deve em algum momento passar durante, durante a vida, né? É, Queria falar um pouco sobre ansiedade, sobre medos, sobre frustrações ou coisas correlatas. E falar um pouquinho aqui de como é que eu encontrei, ou procuro encontrar, né? Porque é uma constância que a gente vai vivendo. Eu vejo que são momentos, né? Tem momentos que a gente está melhor, tem momentos que a gente não está tão bem. Mas pelo menos assim, eu digo que eu encontrei, porque em algum momento da minha vida eu já tive que tomar medicamento para ansiedade, para depressão, né? Apesar de acho que eu nunca entrei efetivamente em depressão, mas transtorno de ansiedade já, aquela síndrome do pânico também. É, e isso, de alguma forma, traz algumas reflexões pra gente, né? No momento que a gente passa, é bem difícil da gente entender o que está acontecendo, né? A gente começa a ter sensações ali, ter sentimentos que a gente não entende muito bem, mas hoje olhando para trás eu consigo entender isso, né? Então, naquele momento, só para dar uma ideia, né? Quando eu fazia triatlo, acho que eu comentei no outro vídeo aqui, eu treinava 3 vezes por dia e em um certo momento eu comecei a sentir como se fossem umas palpitações meio fora do ritmo, assim, sabe? Durante os treinos, geralmente. E aquilo eu achei que fosse cardíaco, fosse uma coisa, né, que estava acontecendo ali comigo por física mesmo, né? E procurei ajuda ali com alguns médicos, alguns profissionais, alguns cardiologistas e todos os exames davam normais. Todos os exames davam normais. Na época que eu treinava para isso, eu devia ter, acho que 27, 28 anos, mais ou menos, imagino. É, Hoje eu tenho 47. E em algum momento eu achei que eu tivesse, né, tendo um problema cardíaco, com problema físico. E eu, em algum momento, assim, com aquilo começou a piorar, né, e eu comecei a ficar preocupado, comecei, inclusive, a diminuir um pouco do ritmo dos treinos, mas eu vi que não adiantava muito. E juntava com algumas outras sensações, né, de tontura, de às vezes estava nadando, por exemplo, eu meio que paralisava, assim, né, por algum motivo ali, com falta de ar, alguma coisa nesse sentido. E não entendia muito bem, né? E aí eu comecei a ver que aquilo começou a, não só a sensação física, mas também começou muito a me dar uma vontade de não fazer nada, assim, de procrastinar, ou de dormir, né? E eu lembro que dormir era uma das únicas coisas que resolvia, ou pelo menos momentaneamente resolvia, né? E às vezes eu ia para casa e tentava dormir. E aí eu fui vendo que aquilo não melhorava, não melhorava, né? E aí eu fui de médico em médico, até que um médico uma vez, um cardiologista, né, ele olhou para mim e falou: "Tá, eu vou pedir os exames aqui para você e tudo, mas assim, pela história que você está me contando, pelos relatos, pelos sintomas, isso não me parece físico, isso me parece mais emocional." E na época ele me passou uma medicação, né, para transtorno de ansiedade. Aí eu comecei a tomar, ele falou: "Ó, isso vai talvez piorar um pouquinho no começo do tratamento, mas depois vai melhorar." E de fato, né, de fato a sensação ali começou, era um pouquinho pior no começo, mas depois melhorou. Só que eu fiquei muitos anos sem olhar para aquilo, sabe? Então só tomando medicação e me
assim, a medicação, eu lembro que ele usou uma analogia bem interessante, que ele falou, a medicação, ela é como se você tivesse, ele falou, imagina que você está numa casa onde você tem vários alarmes, várias sirenes ligadas, né? E isso é o que está acontecendo com o seu corpo agora, assim, tem vários alarmes, várias sirenes ligadas. O que o remédio faz é simplesmente desligar essas sirenes, é desligar esses alarmes, né? Uma analogia bem simples, bem simplória. E, e aí o que acontece? Só que assim, se você não trata aquilo, né, de alguma forma, se você não faz terapia, se você não olha para aquilo de alguma forma, se você não encara aquele problema, aquele fato ali, você acaba não saindo daquilo, né? A medicação ela desliga os alarmes, mas você fica com a mesma sensação ali, como se estivesse jogando a sua sujeirinha ali para baixo do tapete. E eu fiquei nisso por muitos anos, talvez acho que uns 4 anos, tomando medicação, né? Procurei na época um médico especializado na área, né? Que eu não era o cardiologista, ele atendeu, mas ele falou, não é minha especialidade. E, e naquela época eu lembro que, assim, existia uma tendência muito grande de manter a medicação e tudo assim. Eu entendo que isso em algum momento seja necessário, mas eu passei muitos anos naquilo sem olhar para o problema de fato. E quando eu olhei para o problema, assim, né, e aí, assim, aquilo nunca ia embora. Se eu tirasse a medicação, o negócio voltava. E vivendo, né, no mundo que a gente vive, assim, eu trabalho, meu trabalho regular aqui é no mercado de energia, né, eu trabalho há mais de 20 anos no mercado de energia, obviamente com pressões e com responsabilidades, com outras também, né, com cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de esposa. E na época eu estava casado, né, quando aconteceu isso. Na época, inclusive, a mãe da minha filha estava grávida naquele momento. E acho que isso contribuiu, inclusive, né, porque era minha primeira filha. Eu tenho uma filha só hoje em dia, mas aquilo acho que contribuiu de alguma forma para aquela sensação, sabe? E acho que muito pelo medo do desconhecido, por não saber o que é, né? Eu tinha muita consciência de que ter um filho, eu não queria ser um pai ausente, não queria ser um pai relapso ali, né? Eu queria de fato cuidar da minha filha ali da melhor forma possível. E acho que aquilo tudo contribuiu com uma pressão, né? Juntando aquilo com o trabalho, com casa, com todas as coisas, né? Com as provas do Ironman na época treinando. Eu acho que aquilo tudo contribuiu para essa pressão adicional ali, né? Para isso acontecer. Só que de fato eu não comecei a olhar para aquilo, fazer terapia, nada disso. Eu achava tudo aquilo uma besteira muito grande, né? Hoje minha posição é bem diferente, né? Mas eu achava aquilo uma fraqueza, eu achava aquilo um ponto que me diminuiria, um, uma bobeira, sabe? Eu pensava, não tem porquê estar com isso, né? Várias coisas passavam pela cabeça, mas, enfim, nem tudo a gente controla. E aí eu, em algum momento, né, queria sair da medicação, não conseguia. E em algum momento falei, bom, eu vou ter que olhar para isso, né? E aí comecei na época a fazer terapia e tudo mais, né? Eu não lembro exatamente muito bem como eu consegui sair daquilo, né, daquele looping. Mas eu lembro que é, a terapia ela começou a ajudar bastante, apesar de eu ter muita resistência naquela época. A terapia eu achava aquilo uma bobeira muito grande. É, mas consegui começar a pensar em olhar para aquilo, começar a pensar em cuidar de mim um pouco mais, né? Não só do lado físico, mas também do lado emocional, espiritual, né? E eu lembro que naquela época eu encontrei muito amparo, né? Num, na parte espiritual. Isso acabou me ajudando bastante, né? Vocês vão ver que eu tenho eu tenho várias passagens diferentes, várias vertentes diferentes, né?
eu costumo falar assim, eu lembro muito da minha mãe, que falava isso assim, né? Porque eu fui criado dentro da igreja católica, fui casado com uma evangélica. É, minha mãe gostava muito de, né, tipo, de centro espírita, de Seixonoye, de várias outras coisas. Então, eu sempre fui muito criado nesse conceito meio bandeira branca, né, sem uma linha definida. Mas eu sempre acreditei muito em Deus, sempre acreditei muito em nessa força maior, né, que com o tempo você vai entendendo um pouco daquilo, que você vai fazendo algumas correlações, né. Hoje eu tenho um entendimento muito mais amplo, assim, né, do que é Deus, assim, né, para mim, assim, Deus é tudo, né, é, Deus é a natureza, Deus é o universo, a gente pode chamar isso de várias formas diferentes, esse é o meu entendimento, né, e não acho que ele seja o entendimento correto, eu acho que as pessoas têm que ter o seu entendimento correto, o que faz sentido para elas próprias, né, não adianta, a gente não tem uma visão única das coisas, né? Não existe uma única resposta certa, né? Essa única resposta certa que a gente busca ali muitas vezes que a gente é ensinado na escola, a gente a gente vai aprendendo que na vida não tem uma única resposta certa, a gente tem várias respostas certas, a gente tem várias maneiras de resolver a mesma coisa, né? A gente observa muito isso nas crianças, né? Assim, se você deixa uma criança resolver os problemas por si mesma ali, né? Desde pequenininha, você vai entendendo e você vai vendo que ela vai criar maneiras muito criativas de resolver aquelas coisas. E eu acho que tem um paralelo muito grande com isso, né? Com essa inteligência superior, né? Que a gente consegue observar em várias coisas diferentes na natureza, no universo e tudo mais. É, mas enfim, eu vou fazer alguns outros vídeos explorando alguns temas específicos, né? Eu acho que tem um tema que eu gosto bastante, que é um tema do sagrado masculino. Eu acho que, para mim, enquanto homem, eu vejo que foi um divisor de águas, né? Eu acho que vale a pena fazer um vídeo específico sobre isso. E em algum momento eu vou compartilhar isso também. Então fica aqui meu agradecimento, meu boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E até mais.